você fica à vontade aí agora para dar início à apresentação. E, claro, eu te agradeço também a tua disponibilidade, né? 9 horas da noite aí, de uma quinta-feira. Você podia estar fazendo outra coisa, mas está aqui compartilhando conhecimento com nós. Então, É meu muito sempre bom. obrigado. Beleza. Obrigado, Fred. Então tá, pessoal. Vamos começar aqui. Que eu ia comentar com vocês que, bom, vou fazer durante aqui a palestra, a qualquer momento vocês podem fazer alguma pergunta, pode me interromper com algum questionamento e aí o Frécia vai estar ouvindo e aí ele me dá um toque aí, tá? Qualquer momento o Frécia pode me avisar que tem uma pergunta. Tranquilo. Bom, hum, tá aqui. Beleza. Vamos falar hoje sobre esses carinhas aí, o tal do Hadoop, do Golden Insight, do Hive. São ferramentas para Big Data da Microsoft. Não só da Microsoft, no caso do Hadoop e do Hive, né, mas o Golden Insight é da Microsoft. Vamos entender um pouquinho o que são esses caras, onde é que isso pode se aplicar para nós, nós como DBAs, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas, tá? Bom, me apresentando um pouco antes, eu sou Bruno, eu trabalho como Tech Leader em banco de dados e BI aqui em Porto Alegre, numa empresa, a Whitecube. Tem meu Twitter, meu e-mail, Facebook, blog. Blog um pouquinho desatualizado, mas já prometi que vou atualizar ele agora. Bom, o que temos para hoje? Vamos tentar introduzir um pouquinho sobre o que esse tal de Big Data, né, para que serve, um pouquinho de Hadoop, o que vai fazer o Hadoop para nós, o Hadoop na Microsoft, toda a suíte do HD Insight, dentro do HD Insight, o que são os MapReduce, o Hive, Pig, Scoop, OS, toda essa sopinha de letras que é esse mundo do Big Data, né? Antes aqui. Por que eu resolvi fazer essa palestra, esse webcast? Esse webcast foi resultado de uma palestra no último SQL Saturday de São Paulo. E por que a gente resolveu fazer isso? Eu comecei a estudar Big Data, comecei a ter um pouco de interesse nessa área, e porque eu trabalho como consultor de banco de dados e BI, e meus clientes querem saber o que é esse Big Data, porque Big Data virou uma coisa que todo mundo quer, pouca gente sabe o que é, e então, bom, vamos estudar esse cara. Aí quando comecei a estudar esse cara, vi que é uma sopa de letrinhas que tem vou voltar aqui, tem o Hive, tem o HD Insight, tem Hadoop, tem Pig, tem Scoop, tem uma cacetada de coisa. E, bom, vamos tentar desmistificar um pouco essa sopa de letrinhas para ver, né, o que a gente pode fazer. Tá? Vamos começar, né, algumas, algumas definições de Big Data. Né? A primeira definição do Tom White, que Big Data é uma coleção de datasets tão grandes e tão complexos que torna-se difícil de processar usando as ferramentas tradicionais que temos hoje para o processamento de dados, né? Nossos bancos de dados relacionais, coisas que tornam-se muito difíceis, né? Então, no que isso pode nos ajudar, né? E um outro exemplo bem bacana dessa senhorinha chamada Grace Hopper, se não me engano, ela desenvolveu um compilador de COBOL, algo assim. É tipo uma vovozinha que todo cara que trabalha na área de TI gostaria de ter. Ela comenta, né, que antigamente, né, tinha bois para carregar nossas cargas, né? E aí com o tempo essa carga foi crescendo. Foi crescendo mais coisas mais pesadas para carregar, e o boizinho não conseguiu mais carregar essas cargas. O que a gente faz? A gente aumenta o boi? Tem como aumentar o boi? A gente bota para fazer as nossas cargas.
É mais ou menos a ideia do Hadoop aqui. Em vez de crescer o meu computador, o meu servidor, para deixar ele mais potente para carregar meus dados, eu divido essa carga em vários outros computadores. Né? Outro detalhe do Big Data, que chamam de 3 vezes, já tem 4, 5, 6 vezes que o pessoal comenta, mas os principais, na minha opinião, é que o dado que eu processo em Big Data, ele é um dado de grande volume, né? Uma grande quantidade de dados para processar, é um dado variável, é um dado, uma mistura de dados estruturados e não estruturados. Eu tenho lá meu dado que está no banco relacional, tenho arquivos de log, tenho arquivos JSON, tenho XML, quero tratar tudo de uma forma só. Né? Tenho dados rápidos, né? A geração desse dado é muito frequente, muitos dados são gerados com bastante frequência. Né? Então, os 3Vs basicamente são esses. Né? Bom, mas uma das coisas que incentivou a criação de ferramentas para trabalhar com Big Data, como por exemplo o Hadoop. Em 1990, por volta de 1990, um HDzinho normal, esse desse exemplo é um HD Samsung de 1.4 GB, ele tinha uma taxa de transferência de por volta de 4.4 MB por segundo. Né? Uma velocidade ok para aquela época. Ou seja, ele podia ler todo o disco em mais ou menos 5 minutos. Pega 1.4 GB, divide pela velocidade por segundo, tem um tempo específico para ler isso. Então, em 5 minutos tu lia todas as informações do teu disco. O que aconteceu hoje? Hoje o disco de 1.4 GB se transformou num disco de 1 tera, já tem 2, 3, 4, 5, 6 tera, mas vamos pegar o exemplo de 1 tera. Ele lê a informação mais ou menos a 100 MB por segundo. Né? E quanto tempo eu vou precisar levar para ler todo esse disco? Mais ou menos umas 2 horas e meia. Então o que a gente percebeu? Que com o tempo o espaço do HD cresceu bastante, mas a velocidade de leitura não cresceu na mesma proporção. Então, coisas que eu podia ler, eu lia todo o disco em 5 minutos, agora estou levando 2 horas e meia para ler. Né? E se a gente dividir esses dados em vários discos? Pegar uma porçãozinha de cada dado e ler em cada disco. De repente, dividindo esse I/O em disco, a gente tem uma velocidade. Basicamente, o que o Hadoop faz? O que o Hadoop é, na verdade? O Hadoop é uma plataforma que ele vai te fornecer basicamente duas coisas. Primeiro, um sistema de arquivos distribuídos, que esse é o grande lance do Hadoop. Né? Além disso, um meio para dar dados nesse file system distribuído para gerenciar esses dados distribuídos. Como é que funciona essa brincadeira? Eu tenho aqui na figurinha 3 datanodes, são servidores comuns mesmo que vão armazenar meus dados. Quando eu armazeno o dado, ele vai ser distribuído dentro do HDFS. Então, eu vou ter um file system que, em vez de estar dentro de um servidor, ele vai estar dentro de vários servidores. Então, esse dado, quando eu precisar fazer uma leitura, precisar ler o conteúdo de um dado dentro do meu HDFS, o name node vai dizer, data nodes, eu quero que tu pegue esse pedacinho, o outro data node pegue outro pedacinho, o outro pegue outro pedacinho, e assim eu consigo ler toda a minha informação. Né? Como ele está distribuído, eu tenho várias partes lendo essa minha informação. Aí, bom, aí vocês vão perguntar, tá, Bruno, beleza, show de bola. E se um deles cair, eu vou perder a informação que está dentro
dentro de um servidor, porque servidores caem, né? A gente sabe, todo mundo sabe que servidores estragam. O que vai acontecer com a minha informação? Bom, opa, passei um slide. Ih, faltou um slide, peraí. Ixi, só um segundo. Ixi, perdi um slide. Espera aí que eu já pego um outro aqui. Pronto. Eu atualizei e peguei a cópia errada. Bom, voltando aqui, como é que são armazenados os meus dados? Eu tenho aqui um exemplo com 5 data nodes e esses dados, quando eu armazeno dentro do meu HDFS, eles são separados em blocos. Normalmente, instalações padrão, blocos de 64 MB cada um, né? Então ele divide a informação em blocos. E aí esses blocos são distribuídos entre os data nodes. Então aqui a gente pode ver na figura que o data node 1 tem o bloco B1, só que esse bloco B1 também está lá no data node 3, ele também está lá no data node 5, né? E assim por diante. O B3 está lá no 1, no 2, no 3 e no 5. Na verdade, não está no 3, ele está no 5, né? Por que essa divisão? Por que tanta redundância nos blocos? Porque, imagine, caiu o data node 2 aqui, ele tinha antes o bloco B2, B3 e B4, caiu. O que eu vou fazer? Bom, não tem problema. O B2 eu tinha aqui no data node 4, o B3 eu tinha no data node 5 e o B4 eu tinha no data node 4. E aí, sigo trabalhando. Um nó a menos, mas os dados, todos esses dados estão distribuídos e não perdi informação nenhuma, né? Tá, mas beleza. Vai que caia outro. O que vai acontecer? Quando o data node 2 caiu, ele viu, bom, tenho blocos aqui que não estão redundantes. Por exemplo, ali no data node 1 eu tinha o bloco B4 que estava ali no data node 2. Quando caiu o data node 2, ele fez a redistribuição. O B4 foi lá para o data node 4 e aí eu passo a ter uma redundância desse bloco. Se cair o data node 1, por exemplo, eu tenho esses bloquinhos lá no data node 4, né? E assim por diante. O que mais que eu tenho aqui? O Hadoop, né, é uma ferramenta que basicamente ele vai fornecer o meu sistema de arquivos distribuídos, o HDFS, e além do meu HDFS, uma ferramenta para consultas de dados nesse HDFS, de controle de jobs, controle de data nodes, que é o YARN, né? Essa é a ferramenta que vai fazer o gerenciamento desses data nodes e quem vai controlar meus jobs, né? Aí eu tenho lá o Hadoop é como se fosse uma distribuição de um sistema, como por exemplo tem o Linux, dentro do Linux eu tenho várias distribuições. O Hadoop não é muito diferente disso. Tem várias empresas que desenvolvem distribuições de Hadoop. Por exemplo, eu tenho a Cloudera, que faz o CDH, eu tenho a Hortonworks Data Platform, que faz o HDP, tenho a MPR, tenho diversas outras, mas essas aqui são as principais, digamos, as top 3 distribuições de Hadoop, né? Tá, mas beleza, cadê o HD Insight aqui? O HD Insight não é uma distribuição de Hadoop? Na verdade, ele não é bem uma distribuição de Hadoop. Vejam ali que eu tenho o Hortonworks Data Platform, HDP. O HD Insight é uma implementação desse HDP
dentro do ambiente do Azure, né? Eu tenho VMs com Windows Server, também tenho agora tem a possibilidade de criar com Linux, com o Hortonworks Data Platform, né? Não é bem a instalação do HDP, eles têm algumas coisas a mais. O meu HDFS, meu sistema de arquivos HDFS, vai ser um sistema de arquivos Web HDFS. O que isso significa? Ele está armazenado dentro do blob storage do Azure, né? Eu armazeno meus dados dentro de um blob storage e consulto eles via HD Insight neles, né? O que mais que eu tenho? Tenho suporte a PowerShell integrado, Integration Services, consigo acessar meus dados, consigo criar cluster no HD Insight via Integration Services, consigo rodar jogos, consigo destruir clusters por ele, facilidade de escalabilidade, preciso de um cluster com mais servidores, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, só arrasta uma setinha que já adiciono mais máquinas no meu cluster. E uma rápida implementação, né? Vocês vão ver agora no demo como é fácil criar um cluster no HD Insight. Beleza? Sem dúvidas por enquanto? Vamos lá então. Aqui eu tenho o meu portal do Azure. Só esperar ele abrir aqui. Vou fechar aqui. Aqui está o meu portal, tá? Aqui sempre quando eu entro no meu Azure, aqui aparece a minha tela principal com saúde do serviço, mais alguns quadradinhos ali, né? Aí eu quero criar um novo cluster do HD Insight, né? Como é que eu faço? Bom, vou aqui em New, dentro de New seleciono Data mais Analytics e HD Insight. Simples assim. Aí eu vou ter que fazer algumas configurações aqui para o meu HD Insight Cluster, né? Vamos maximizar aqui. Coisas que eu tenho que configurar. Por exemplo, o nome do cluster. Vou colocar aqui PES HD Insight, né? Ele vai verificar aqui no cantinho direito tem uma setinha verde que ele diz que esse nome está ok. Por que ele vai fazer essa verificação? Esse nome tem que ser único, tá? Eu só consigo criar um cluster com esse nome. Depois, se eu criar um outro cluster com o mesmo nome, ele já não vai deixar mais, tá? Aí, tipo de cluster Hadoop, Base, Storm, Spark, né? Vamos criar com Hadoop. A versão do sistema operacional, com Windows ou Linux, aqui. Vou deixar Windows. A versão, vou tirar essa coisa aqui. A versão do Hadoop, vamos deixar na versão padrão. Subscript que eu vou utilizar. O resource group que eu vou adicionar esse servidor, né? Posso criar novos ou posso adicionar a um já existente. E eu preciso configurar a credencial. E eu vou ter que colocar um usuário administrador e uma senha. Vou botar uma senha qualquer aqui, né? Se eu quero habilitar Remote Desktop nele, sim ou não, vamos deixar não. Vamos dar um OK aqui. Data Source. Qual que vai ser a minha origem de dados para esse meu cluster, né? Lembre-se que eu tenho um armazenamento Web HDFS, e aí eu escolho com qual storage que eu vou adicionar esse cara, né? Vou deixar nesse mesmo que eu já tinha criado. Pricing tiers, qual tipo de nó e quantos nós eu vou ter, e
isso vai depender do preço da minha assinatura. Aqui eu configuro o número de worker nodes, o número de data nodes que eu vou ter. Se eu quero um cluster com 4 máquinas, eu configuro 4. Se eu quero com 8, por 8. Se eu quero com uma, que é o exemplo aqui, coloco uma só. Né? E posso configurar também o tipo de máquina que vai ser utilizado. Né? Aqui eu vou colocar um servidor do tipo D3, mas se eu quiser mudar, eu posso mudar ele aqui. D2, D0, D1, A0. Então, de acordo com a configuração aqui que eu vou utilizar. Né? Vamos deixar no D3 mesmo. Essa configuração eu faço tanto para os data nodes, que são os worker nodes, como o head node. Né? E a partir daí ele vai te dar um precinho por hora aqui. Tá? Não se assuste ainda com o preço. A ideia aqui do HD Insight é um pouquinho diferente, não é deixar uma máquina ligada sempre. Se eu precisar fazer um job lá do HD Insight, eu crio uma máquina, faço o processamento e depois destruo ela. Tá? Mais adiante a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? E eu acho que aqui só tem isso. Tá? Posso fazer uma configuração, algumas configurações adicionais, se eu quero uma VPN que eu quero associar, eu quero deixar na mesma rede da minha empresa, tem um monte de coisa que eu posso fazer aqui. Tá? Não vou mexer em nada, vou só dar um create. Tá? E é simples assim. Tá? Agora ele está fazendo deploy da ferramenta ele está fazendo o deploy do meu cluster HD Insight. Você vai esperar 20 minutos, meia hora, ele já termina a instalação. Beleza? Aí meia hora a gente continua. Não, a gente não. Vamos seguir adiante. Eu já criei um outro aqui. Eu vou olhar aqui em HD Insight Clusters. Eu já tenho um cluster criado. Esse PES HD Insight é o que eu criei agora. Está fazendo o deploy dele. E eu tenho o cluster BFC HD Insight que eu já tinha criado anteriormente. Vamos dar uma olhadinha nele, o que ele tem aqui de configurações. Abriu aqui, ele mostra onde ele está localizado, o status dele, se está rodando ou não, quantos head nodes eu tenho, quantos data nodes eu tenho. Aqui traz a informação de quantos cores eu tenho. Aqui ele está limitado a 60 cores, mas se eu precisar de mais eu posso pedir, abrir chamado com a Microsoft, eles aumentam mais o número de cores. Né? E algumas configurações nele aqui. Tá? O que eu tinha comentado com vocês. Bom, vocês viram que eu criei um cluster bem rápido aqui. Foi 1 minuto de configuração, 2, 3, 4 minutos de configuração, mais uns 20 minutos de deploy, e ele está pronto. Né? Mas eu preciso agora que um cluster que não tenha 2 máquinas, não tenha uma máquina, quero que tenha 6 máquinas. Repare aqui que tem o botãozinho Scale Cluster. Vou clicar nele aqui. Ele aparece, né? Tem um worker node. Está ali o meu preço por hora, estimado. Eu não quero com 1, eu quero com 5. Se eu for aqui e der um save, ele vai criar mais 4 máquinas, adicionar o meu cluster. E eu consigo, claro, pagando um pouco mais, eu consigo processar meus dados mais ou menos umas 5 vezes mais rápido, talvez, né? Com certeza bem mais rápido que uma máquina só, porque eu vou distribuir os meus dados entre essas 5 máquinas e vou ter uma velocidade maior para as minhas consultas. Tá? O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um remote desktop para esse servidor, né? Eu tenho ele aberto aqui. Tinha ele aberto aqui. Deixa eu conectar de novo. Bruno, enquanto isso, tem uma pergunta aqui no chat, posso fazer para você? Pode fazer. O Anderson está perguntando o seguinte, Bruno, qual a necessidade de 2 head nodes nesse caso? Boa pergunta. Por que eu preciso de 2 head nodes? Lembra que... Deixa eu voltar ali do slide.
lembra que meu cluster, meu sistema de arquivos está distribuído. Então, se cair um data node, ok, perdi meu data node, mas os dados estão distribuídos. Se eu perder meu name node, quem é que vai gerenciar esses meus data nodes? Então, eu preciso é, ter digamos, uma alta disponibilidade do name node para, caso eu perca um name node, o outro tá ativo e segue trabalhando. Beleza? Te respondi? Sim, ele agradeceu. Beleza, show. Bom, conectei ali na meu head node. Eu tenho aqui, é um Windows Server normal com um sistema de arquivos distribuído dentro do Web HDFS. Quero acessar o meu Hadoop via linha de comando. Está aqui os ícones, Hadoop Command Line, tem algumas páginas com status do meu cluster. Então, algumas informações referentes ao meu name node, tem algumas informações sobre a disponibilidade do meu serviço, uma série de informações aqui. Por que eu não vou dar muita bola para ele? Porque a gente vai ver isso de uma forma melhor. Olha só, voltei ali no meu cluster lá no Azure, eu tenho um iconezinho aqui chamado Dashboard. O que faz esse cara? Ele vai acessar o endereço, que é o nome do meu cluster, pfchDinsight.azure-hdinsight.net. Por isso que o nome do cluster tem que ser único. Se eu tivesse um outro nome, enfim, não teria esse endereço publicado na web com o meu cluster, né? Aí, quando eu criei meu cluster, eu criei um usuário, admin, e uma senha. E aí, entrando nele, eu entro na minha console do HD Insight. Né? O que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho alguns exemplos, alguns, alguns passo a passo para como processar alguma informação dentro do meu HD Insight. Eu tenho o meu editor Hive, que aqui eu vou rodar queries dentro do meu HD Insight. Né? Vamos olhar daqui a pouquinho para ele. Meu histórico de jobs. Aqui eu tenho algumas informações, as mesmas informações que eu tinha nos ícones lá na minha área de trabalho remota, no meu RDP. Eu tenho por aqui, tem informações do Yarn, os jobs que estão submetidos, se eu tenho algum job rodando, eu consigo ver o status dele aqui. Mais algumas informações. Aqui essa mesma telinha que a gente tinha visto antes. Aqui tem informações dos meus data nodes, quantos data nodes estão rodando, qual a capacidade deles, quantos blocos eu estou usando, estado dele, etc, etc. E aqui dentro eu tenho o File Browser. O que é esse File Browser? É o meu blob storage no Azure. Então, aqui eu tenho essa estrutura de diretórios que está lá dentro do meu blob storage, meu storage lá dentro do Azure. Então, isso quer dizer que se eu criar uma estrutura lá, no meu web HDFS, eu consigo acessar por aqui. Por exemplo, eu salvei alguns arquivos de logs dentro dessa pasta data. E aí eu vou conseguir acessar aqui. Opa. Então aqui tenho arquivos dentro dessa estrutura de web HDFS. Tá? Deixa eu voltar aqui, não era para baixar esse cara. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o download dele. Não era o que eu queria, mas enfim. Bueno, deixa eu voltar aqui para o slide. Bruno,
Temos duas perguntas aqui, posso fazer ela para você? Oi, A gente- pode falar. o Sérgio está perguntando aqui se por acaso ele perder o name de Node, o cluster é perdido ou ele tem como fazer algum tipo de rebuild? Se o name node é perdido, na verdade eu teria que perder dois name nodes para perder meu cluster, né? Como a minha informação está armazenada dentro do Blob Storage do Azure, tanto faz se eu perder meu cluster. Se eu perder meu cluster durante o trabalho, ok, eu tenho que perder dois name nodes e aí eu vou perder minha informação, não vai ter jeito mesmo. Mas se eu perder, eu já rodei meu job e vou ter que rodar de novo, basta eu apagar destruir esse cluster e criar um novo, da mesma forma que eu tinha feito antes, que ele segue trabalhando daí. Posso submeter mais jobs para ele. Beleza. Beleza? Tem mais uma pergunta aqui do Luiz. Ele perguntou o seguinte: esses dois head nodes, eles trabalham de forma individual ou no modo ativo ou ativo passivo, no caso? Cara, boa pergunta. Essa eu vou ficar te devendo agora, mas me procura depois que eu vou correr atrás dessa informação. Essa questão dos dois name nodes, ela começou no novo portal do Azure. Antes ele criava um só. Aí os testes que eu fiz eu não consegui simular essa questão de perde um, qual está ativo ativo. Então, mas me procura depois que eu corro atrás dessa informação e a gente tenta descobrir isso. Beleza? Então tá, criamos o nosso cluster, né? HD Insight. Agora, o que faz o meu cluster do HD Insight? Ok, eu tenho lá meu servidor, tenho meus arquivos distribuídos, e aí eu quero saber o que faz esse carinha. Bom, o HD Insight, basicamente, executa jobs de MapReduce, né? O que é esse tal de MapReduce? Tem umas coisinhas aqui para pintar. Bom, o meu dado, quando eu armazenar ele, ele vai ser dividido entre os data nodes. Então, se eu tenho um arquivo que é armazenado em dois blocos, cada um desses servidores vai ter um bloquinho que vai armazenar essa informação. Por exemplo, aqui eu tenho um texto, né, um lorem y, que ele foi armazenado em dois blocos, tá? Vamos imaginar que esse dado seja grande o suficiente para que tenha que usar dois blocos. Então, a linha de cima foi para este bloco aqui e a linha de baixo foi para o outro bloco, né? E aí cada nó vai trabalhar fazendo dois processos, né? O map reduce. Tem o map e tem o reduce, né? O que vai fazer o map? No caso deste job aqui em específico, né? Ele vai pegar qual é a ideia desse job aqui? Era pegar quantas ocorrências de cada palavra tinha nesse texto. Então, aqui, para saber quantas palavras eu tinha aqui na primeira linha, ele gerou um par key value, né? O que é o key value? É aqui, a palavra lorem, e um valor 1, né? Para cada uma ele fez isso. Y, 1, cite, 1, para cada uma foi criando essa tabelinha aqui, esse parzinho key value para todas as palavras desse bloco. O outro bloco fez a mesma coisa, né? Fosse 1, magma, 1, sed, 1 e assim por diante, né? Aí eu fiz o map do meu dado. Tenho esse dado mapeado, entre aspas, né? Aí eu quero fazer o reduce. O que é o reduce? O reduce bom, eu quero nesse job que ele conte a quantidade de palavras que esse texto tem. Então eu vou pegar um sum, uma agregação, vou agregar esses dados pela key, pela palavra, e vou contar, fazer um count, né? Então tem um lorem 1, y tem 1, cite eu tenho 3, eu tenho aqui 1, 2 e 3, né? Amet tenho 1 e 2,
né? E assim por diante. Ele fez entre todos os blocos que estão entre todos os servidores, fez essa, né? o, um, um select. Eu quero pegar algumas informações do meu texto, né? E aí no Reduce vai e assim diante. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como é que eu apago isso aqui. Apaguei. Beleza? Outro exemplo, né? Eu tenho um texto, né? Esse texto é um texto de uma estação meteorológica que estava armazenando os dados de temperatura no decorrer dos anos, né? Bom, eu sei que nesse bloquinho vermelho aqui, no primeiro bloquinho vermelho, eu tenho um ano. 1950, 1950, 1949, 49. E no outro lado ali, eu tenho a temperatura. Então, mais 0 graus, mais 22 graus, mais menos 11 graus, mais 111 graus, mais 78 graus, né? Quente pra caramba, acredito que seja Fahrenheit aqui, né? Qual a maior ou a menor, não me lembro o que faz esse cara, eu acho que é a maior temperatura de cada ano. Então eu tenho duas rotinas MapReduce, né? Primeiro o map, que ele vai criar os parzinhos, 1950 com 0, 1950 com 22, 1950 com 11, 1949 com 111 e 49 com 78. Esse é o map. Fiz como se fosse um mapeamento dos meus dados. Depois disso, faço o reduce. O que é o reduce? O que esse jogo fazia? A maior temperatura de cada ano. Então, em 1950, pegou o max, que era 22. 1949 pegou o maior, que é o 111. Né? Basicamente, é esse funcionamento do MapReduce. Ok? Vamos executar um job de MapReduce para a gente ver como é que esse carinha funciona. Né? Para isso eu vou entrar lá na minha console do meu HD Insight. Tá? Vou fazer bem linha de comando mesmo, bem padrão. Deixa eu limpar a casa aqui. Bom, quando eu entro aqui, clico no meu link no íconezinho ali da área de trabalho do Hadoop Command Line, ele me abre esse prompt. Né? Aí eu posso executar comandos aqui. Por exemplo, Hadoop FS, né? Eu estou fazendo comandos dentro do meu file system do Hadoop, aí menos o comando que eu quero, menos, por exemplo, ls barra. Aí ele me mostra os diretórios que estão armazenados no meu HDFS. Né? Basicamente aqui é como se fosse um Linux, né? É uma linha de comando Linux. Ele foi baseado em Linux, em Java, então os comandos aqui não seriam diferentes. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo de uma pasta específica. Por exemplo, Hadoop HDFS -ls barra example barra jars. Vou acessar aqui. O que ele tem lá dentro? Como não? Peraí, acho que colou errado aqui. Ó, ele mostrou aqui que dentro do meu diretório jars eu tenho um arquivo, um jar de examples. O que é um jar? É um arquivo compilado de Java. Então, foi feito, esse aqui já vem junto no HD Insight. Foi feito um programa de MapReduce, foi compilado num jar e foi jogado aqui. Tá? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho um diretório barra example, barra data, barra Gutenberg, que tem
alguns livros de exemplo aqui, por exemplo, aqui esse DaVinci, né? É um arquivo de poucos de 1 mega, né? Que tem um livro do DaVinci, né? Reparem que aqui ele está dentro de uma estrutura do HDFS. Eu quero copiar ele para minha máquina, né? Então eu posso usar Hadoop fs menos copy from local, copy to local, então eu quero pegar do meu HDFS para minha máquina local. Então, copy to local, dentro do, esse arquivo está no barra example, barra data, Gutenberg, da20.txt, e salva lá no meu C, da20.txt. Aí ele vai fazer o download. O download dentro da mesma máquina é um pouquinho estranho, mas é assim que funciona. Eu tenho o meu disco local e tenho minha estrutura de HDFS. Então, aqui está meu arquivo, da20.txt, que tem um texto do Leonardo da Vinci. Tá? O que mais eu posso fazer aqui? Vou executar o job de MapReduce. Né? O que eu vou fazer? Hadoop jar, né? Executa um jar chamado Hadoop MapReduce example.jar, foi o que a gente tinha mostrado antes. Roda o método chamado wordCount, como entrada o da20.txt e como saída o diretório results. Ver se vai rodar. E aí ele vai começar a rodar o meu job. Aqui eu mando coisas para o meu HD Insight executar, né? Então, para o meu Hadoop, no caso, executar. Então, eu digo que eu quero que ele execute o que está dentro do programa word count e me traga o resultado. Aí ele vai, se esse dado tiver em vários nós, ele vai, cada nó solta o processo pedaço, processo pedaço, processo pedaço, e aí no final, quando todos processarem, junta tudo, faz reduce e traz para o usuário. Então ele está fazendo aqui, terminou o map, terminou o reduce, e traz mais algumas informações de tempo, quantos registros executou, qual o tempo, e aí eu quero ver esse arquivo que ele processou. Eu mandei rodar lá para dentro de example/results. Então, vamos lá. Hadoop fs-ls barra example barra results. E aí ele trouxe aqui um arquivinho, só uma flag que o job executou com sucesso, e o arquivo mesmo está aqui embaixo, results part R000. Se eu for tentar acessar esse cara, vai fazer diferente. Eu vou lá pela console do HD Insight. Vou ali em File Browser. Se ele abrir aqui. Ixi. Espera aí. Botei a senha errada. Espera aí. Tá. Espera aí que já a gente consegue. Bruno, enquanto isso, uma pergunta, pode ser? Pode ser. Uma pergunta do Eduardo Gomes. Uma query executada no Hive, ele utiliza o MapReduce? Utiliza o MapReduce. Na verdade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. O meu job a minha query executada do Hive, ele vai fazer a tradução dessa query para um job de MapReduce. Beleza?
Então, aqui tem o meu diretório results, estava ali, e o meu arquivo, part R000. Aí, se eu tentar abrir ele aqui, tá aqui. Cada um das palavras que ele encontrou, do lado a quantidade de ocorrências de cada uma dessas palavras, né? Para cada uma das palavras presentes no texto, tá? Basicamente, é uma forma de rodar um job lá dentro do HD Insight, tá? Vamos voltar aqui. Ó. Beleza. Fiz esse job do MapReduce. Faltou só mostrar aqui o que faz esse job, né? Esse word count é uma aplicação em Java, né? Que tem uma classe word count, né? Que vai fazer o map, tem aqui a classe do map, aqui logo embaixo tem a classe do reduce, faz algumas coisas aqui em Java. O que faz isso aqui? Não sei. Não sei porque eu não sou desenvolvedor de Java. Acredito que a grande maioria não seja, porque né, a ideia é que um público voltado mais de DBAs, né? Então, legal. Esse MapReduce ele pode ser desenvolvido em Java, pode ser desenvolvido em Python, pode ser desenvolvido em C Sharp, em Ruby, em um monte de N linguagens, né? Mas eu não sei programar em Java, eu não sei programar em Python, não sei programar em C, não sei programar. Logo que eu comecei a estudar esse carinha, esse Hadoop, eu me baseei no livro do Tom White, Hadoop, o Definitive Guide do Tom White. E é um livro super bacana, fala todo sobre a estrutura do sistema de arquivos, HDFS, como criar jobs de MapReduce em Java. Só que eu pensei, pô, cara, e aí eu não sei desenvolver Java, tenho que aprender a desenvolver Java para trabalhar com dados, né? Então, o que eu faço? Aí, né, sou DBA, só entendo de TSQL, né, a linguagem SQL em geral, e quero criar meus jobs só utilizando minhas queries. Eu já faço no SQL Server, eu quero fazer igual lá do meu HD Insight, né? E o nosso amigo Hive faz isso, né? O Hive, ele vai pegar uma query que eu escrevi em HiveQL, né? Uma linguagem basicamente não, muito parecida com o TSQL, né? Mais parecida com a linguagem utilizada no MySQL, mas bem parecida com TSQL também, e traduz para o job de MapReduce, né? Então eu pego minha query e executo, eu crio em vez de criar meu job lá com Java, com C Sharp, com etc, que mais for, eu crio uma query utilizando o Hive. Como é que eu faço isso? Vamos fazer um labzinho aqui. Vou fechar aqui. Ver se ele volta. Voltou. Eu tenho aqui o meu Hive Editor, né? Aqui eu tenho uma console para criação de consultas utilizando o Hive, né? Como é que eu faço uma consulta aqui? Deixa eu mostrar aqui. O mesmo que eu tinha feito antes, o word count. Lembra que o word count tinha um monte de coisas ali dentro do meu programa em Java, lá do MapReduce. Aí vamos fazer algumas coisas diferentes aqui no Hive.
Eu não devia ter copiado tudo isso para cá. Vou criar uma tabela, né? Uma tabela chamada docs, né? Vou botar aqui o nome do meu job, create table, né? Essa tabela docs vai ter só uma coluna, uma coluna chamada text, do tipo de dado string, né? Aqui eu posso ter os mesmos tipos de dados que eu tinha lá na SQL, varchar, char, numeric, tem um monte de dados aqui. E aí submeti um job, né? E aqui embaixo aparece o job create table, começou esse horário, tem o job, o ID tal, o status dele aqui, ele está inicializando. Vai atualizar aqui, está rodando agora. Se eu clicar nele aqui, ele vai aparecer o status desse job. Vai aparecer. Deveria aparecer. Deixa eu tentar fora da VM aqui. Aqui está meu job de create table, foi completado. Se eu olhar aqui o que ele fez aqui, aparecem os detalhes dele, foi criada a tabela docs, alguns outputs, não tem nenhum job output para esse cara, né? O log dessa execução, quanto tempo levou para executar, né? E vamos rodar mais uns comandos aqui. Deixa eu só... Onde é que está o cara? Hive. Aí eu vou querer carregar meus dados para dentro da minha tabela, né? Eu criei lá minha tabela docs e quero salvar os dados dentro dessa tabela. Como é que eu salvo dados lá dentro da minha estrutura do Hive? Eu só salvo o arquivo lá dentro. Isso é o arquivo TXT. Vamos botar aqui load table. E aí vou dar o submit. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o diretório que estava, o arquivo que estava nesse diretório, example data Gutenberg da 20.txt, e vai salvar dentro da tabela docs. Salvar dentro da tabela docs, o que é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Dentro do meu file browser, eu tenho minha estrutura de diretórios lá do meu HDFS. Aí tenho um diretório chamado Hive, na minha raiz, meu diretório Warehouse, e aqui eu tenho minha tabela Docs. O que tem nessa tabela Docs? Não tem nada ainda, porque o job está rodando. Está rodando aqui. Normalmente ele leva 3 segundos para executar. Vamos fazer um refresh aqui. Completou. Executou. Um sucesso. Aí deixa eu voltar ali. Voltar para Warehouse, voltar para Docs. E tem um arquivo TXT. Tá dentro da tabela, ele só jogou o arquivo lá para dentro. Como assim? Não entendi. Vamos seguir aqui. Fazer um select asterisco nessa minha tabela, né? Acho que me traz alguma coisa. Não mudei o nome do job aqui, mas tudo bem. Vai aparecer como load table, mas vou conseguir identificar aqui. Então, vamos ver o status desse job. Ele está inicializando. Agora ele está rodando. Alguma pergunta por enquanto? Sim, tem algumas perguntas aqui. Primeiro tem uma do Marcos, ele está perguntando se você consegue dar algum exemplo prático, por exemplo, o que as empresas hoje elas estão utilizando essa solução do Hadoop, do HD Insight, do Hive. Exemplos que a gente já tentou implementar. Por exemplo, vai ter um exemplo daqui a pouco que vai ser bem prático. Leitura de logs. Log do meu IS, por exemplo, eu tenho um monte de arquivos de log que para eu processar dentro do SQL eu quero
ver a média de conexão utilizada num período de tempo. Isso é bem complicado de fazer no SQL, porque eu tenho que fazer a importação, eu tenho que abrir o arquivo, tenho que salvar numa tabela e fazer. Não é meio complicado, né? Mas tem um trabalhinho para fazer. Aqui vocês vão ver que é bem tranquilo fazer isso, é bem fácil fazer isso. É um exemplo prático que eu consigo ver agora. Tem uma. Beleza? Beleza, tem uma outra pergunta aqui também do Anderson. No caso do Hive, o conceito de tabela poderia fazer uma analogia a uma structure do C? Não, uma tabela aqui dentro do Hive é um diretório. Então, aqui eu tenho a tabela docs. E aí eu salvei um arquivo txt. Esse arquivo txt vai ser minha tabela. Aí beleza, eu quero ler essa minha tabela. Bom, do jeito que eu informei, a minha tabela só tinha uma coluna chamada text. E aí se eu der um select asterisco, ele vai mostrar todo o livro aqui do Leonardo da Vinci, todo o texto desse arquivo, né? Não fiz nada com esse, com esse texto, né? Mas a minha tabelinha está lá, meu arquivo está lá, né? O que eu posso fazer além disso? Vamos fazer o seguinte, em vez de um select asterisco, agora sim eu vou mudar aqui. Em vez desse select asterisco, eu vou executar uma outra query aqui, tá? Essa primeira linha, set Hive Execution Engine igual a test, uma execution engine, uma engine de execução das minhas queries no Hive, que trabalha de uma forma diferente da que anteriormente era utilizada, que consegue fazer minhas queries serem bem mais rápidas que sem ela. O problema no HD Insight é que isso não vem habilitado por padrão. Acredito que nas próximas versões a Execution Engine padrão seja a ATES, né? E aí eu tenho minhas consultas mais rápidas. O que eu quero fazer aqui? Quero fazer uma query. Select, né? Select a coluna Word e um count from esse subselect, né? Esse subselect, o que ele vai fazer? Vai fazer um select usando a função explode. O que a função explode vai fazer? Vai separar, vai fazer um split dentro da coluna text. A coluna text é todo o texto que está aqui, né? Vai fazer um split dessa coluna text separado por espaços. E vai chamar de Word, né? Da from tabela docs. Aí vai fazer, deixa eu até executar aqui enquanto estou falando, ganha tempo. Vai fazer um select count de toda a minha tabela, só que antes disso ela vai fazer o split, separando cada espaço vai ser uma palavra nova, né? O que estou fazendo por espaço? Poderia ser por vírgula, poderia ser por pipe, poderia ser pela letra J, enfim, o que eu quisesse aqui. Reparem aqui que a minha tabela continua tendo só meu texto, né? Eu posso pegar esse resultado e salvar numa outra tabela, que aí ele vai salvar numa outra pasta lá dentro da minha estrutura da HDFS, um arquivo, texto, qualquer outra coisa, que eu defini com essa minha estrutura nova, né? Se eu não fizer isso, a cada vez que executar, ele vai rodar um job map reduce e vai trazer o resultado, tá? Deixa eu vir aqui no word count, ele está rodando ainda. Dá tempo para uma pergunta enquanto ele roda aqui? Não, Se tiver? não, mas tem uma pergunta. Não? Beleza. Então tá, ele vai rodar aqui. Dentro de alguns minutos aqui ele vai me trazer o resultado, né? Que é o mesmo resultado que ele trouxe lá, no outro exemplo. Vamos voltar aqui. Bom, esse carinha é o Hive, né? O que mais que eu posso fazer aqui no Hive? Por exemplo, eu tenho uma consulta aqui que cria uma tabela.
crio uma tabela chamada aqui WI2, com todos esses campos, um campo varchar, outro campo varchar, algum comentário, né, só para a documentação dessa tabela, campos inteiros, outros montes de campos inteiros, um monte de campos, faltou uma linha aqui, cadê? Aí eu digo que essa tabela tem um formato de linhas, que os campos dessa tabela são delimitados por vírgula. E essa tabela está localizada dentro desse diretório. O que vai acontecer? Também eu vou armazenar um arquivo lá dentro, um arquivo CSV, por exemplo, e cada vez que eu for executar essa query, ele vai me trazer o resultado num formato tabular desses meus dados que eu configurei aqui. Aí, o que é o conceito de tabelas aqui? Respondendo de novo para ele, para quem perguntou, não me lembro, eu criei uma tabela, eu defini o tipo de dado que eu vou ter, quais as colunas da minha tabela, né? Eu disse que essa tabela vai ser separada por vírgulas, então, no momento que eu armazenar um arquivo com esse formato, que esses 81 campos, todos separados por vírgula, acho que são 80, tem lá o cabeçalho, ele vai me retornar num select nessa tabela num formato de linha e coluna, como eu tenho no banco relacional. Posso fazer um group by, join contra a tabela, e consigo ir trabalhando com esse meu dado dessa forma, né? Mas deixa eu mostrar um exemplo mais interessante. Antes disso, vamos dar uma olhada se aquele já rodou. O word count rodou, está aqui completo. E aqui eu tenho o meu dado separadinho, né? Tenho minhas palavras, quantidade de ocorrência de cada uma dessas palavras, né? Assim como tinha antes. É a mesma coisa que o meu Java anterior fazia. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Tem outro exemplo aqui, que eu tenho esse diretório islogs, que são logs do IS, né? Deixa eu, só enquanto isso, rodar esses comandos para não atrasar o resultado. Tem um page table, tem o load, depois eu vou mostrar cada um deles. Que eu vou ter que esperar. O que eu tenho aqui nessa minha estrutura? Eu tenho aqui dentro de data, logs, eu tenho um monte de logs do IS, né? 22 páginas de logs do IS. O que tem dentro desses logs? Vamos dar uma olhada aqui. Tem log de acessos do IS, né? Log de acesso do IS é todo separado por espaços. Tem um cabeçalhozinho ali, é do IS6, mas ok. E aí, qual é a ideia aqui? Vou subir meus arquivos para o meu blob storage. E a partir desses arquivos eu vou ler informações que estão dentro desses arquivos. Mas, né, vejam aqui, eu tenho um monte de arquivos com aproximadamente 300 KB cada um, né? Iria subir lá dentro do meu blob storage. Mas não, em vez de subir o arquivo inteiro aqui, eu só vi ele compactado, né? Então ele está no formato GZ. Então, se eu for ver aqui, eu tenho só arquivos.gz dentro desse meu diretório. Aí, eu criei uma tabela, vou carregar dados dentro dessa tabela. Qual foi a criação da minha tabela? Uma tabela chamada rawlog com cada um dos campos que eu tenho nessa tabela.
né? Que são meus arquivos delimitado por espaço. Então ele vai pegar a primeira linha desse meu arquivo, pegar cada espaço vai ser uma coluna diferente e vai me trazer no formato tabular também. Depois disso, eu carreguei meus dados, né? O que ele faz aqui? Ele vai pegar todos os arquivos que estão lá dentro desse /data/logs e vai colocar dentro da minha tabela. Cadê? Não é esse? Deixa eu terminar aqui. Ele vai salvar todos os arquivos que tiverem nesse diretório /data/logs dentro da minha tabela rawlog. Mas o que é carregar esse dado dentro da minha tabela rawlog? É salvar lá dentro do meu diretório /hive, /warehouse, /rawlog. Ele vai salvar os arquivos aqui dentro. Ah, beleza. Então eu posso ler coisas aqui de dentro. Deixa eu ver só se ele terminou aqui. Completou. Já carregou todos os arquivos lá para dentro. Só fez um move lá por dentro. E aí eu vou... Cadê? Vou voltar aqui. Vou fazer uma query, né? Select asterisk from raw log. E aí, a partir disso, ele vai pegar cada um daqueles arquivos, vai abrir aqueles arquivos, vai dividir essa carga entre vários clusters e vai me trazer a minha informação. Aqui, fiz um select asterisco, limitei com 100, só para não demorar muito aqui. É basicamente isso que ele faz, né? Outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, vocês lembram que lá naquele arquivo de log, deixa eu abrir ele aqui de novo, dentro do meu arquivo de log, eu tinha essas linhas de cabeçalho aqui, aqui eu tenho os dados, né? 2008, data e hora, IP que entrou, página que acessou, e tenho esses campos aqui que tem esse sustenido na frente, né? Eu quero tirar esses caras, porque não me interessa esse cabeçalho lá para o meu arquivo. Se tiver esse cabeçalho, o que ele vai fazer? Ele vai salvar essa primeira palavra na primeira linha, na primeira coluna da minha tabela, separou por espaço, outra coluna, coluna escrito Microsoft, separou por espaço, terceira coluna, internet, assim por diante, até chegar na última coluna. Tá, Bruno, mas não tem todas as colunas aqui. Aí ele vai completando com nulos nessa tabela. Tá? O que foi feito aqui? Criou uma outra tabela chamada CleanLog, na mesma estrutura, e aí fizemos um insert dentro dessa tabela CleanLog a partir de um select asterisco na tabela rawlog, onde a primeira coluna logDate, um substring com o primeiro registro, primeira posição do meu arquivo, que seja diferente do sustenido. Então, as linhas de cabeçalho não vão para essa tabela de CleanLog, certo? Aí depois eu posso fazer queries dentro dessa tabela CleanLog. Eu posso fazer, deixa eu mostrar aqui, uma query com uma média, não era essa aqui que eu queria mostrar, essa aqui. Aqui posso fazer um select count, o select data, count, a soma dos bytes enviados, recebidos, né? Agrupados pela data, ordenados pela data, mas os meus dados estão todos ali em arquivinhos, né? Se eu for ver ali a minha tabela, está aqui, tudo separado por colunas, aqui no caso ele está separado por espaços também, né? Mas eu posso querer pegar só os registros de um dia específico, enfim, fazer tudo que eu consigo fazer na SQL hoje.
de uma forma bem rápida, só joguei os arquivos lá para dentro. O que vai acontecer? Eu não quero ficar pagando por esse cluster toda hora. Então eu detono o cluster, apago ele, mas os meus arquivos ainda estão lá, porque é meu blob storage. Durante a semana eu jogo arquivos lá para dentro, vou jogando arquivos lá para dentro. No final da semana eu quero um report desse cara. Então eu vou lá, crio o meu cluster, faço a query, pego esse arquivo, faço qualquer coisa com ele, importo no Excel, no Power BI, no SQL, qualquer outra coisa, e detono o meu cluster de novo. Aí eu pago bem pouco e tenho uma informação muito rápida, certo? Beleza? O que mais aqui? Deixa eu voltar aqui. Não é aqui, é aqui. Bom, esse carinha aqui é o Hive, né? O que mais que a gente tem aqui? Além do Hive, tem um carinha chamado Pig. O que faz esse Pig? Esse Pig, ele também faz jogos de MapReduce, né? Só que em vez de usar a linguagem Java, C Sharp, sei mais o que, além de usar comandos HiveQL, que são os comandos SQL, eu tenho uma forma de fazer isso com uma outra linguagem chamada PigLatin, né? Que eu vou fazendo passos no meu dado até chegar no resultado que eu quero. Tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha só. Eu quero fazer o mesmo word count que eu tinha lá no meu que eu fiz com o Hive, eu quero fazer com o Pig agora. Deixa eu só pegar o arquivinho aqui. Como é que eu faço para entrar no Pig? Estou aqui no meu prompt do Hadoop, vou entrar no diretório Pig Home, né? Aqui como a versão muda muito, está toda hora mudando a versão, um número muito grande, tem uma variável de bin chamada Pig Home, cdbin e Pig. Aí ele abre meu prompt do Grant, que é o prompt para execução de comandos do Pig. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, aqui eu só vou ter que fazer uma coisa, que eu mudei o lugar desse cara. Sabendo que ele está ali. Example data. Vou pegar Ulisses e não o Da Vinci. Vou pegar outro cara. Tá? Eu vou criar vou copiar de novo aqui. Eu vou criar um conjunto A, né? Que esse conjunto A vai receber um load desse arquivo nesse diretório. /example, /data, /gutenberg, /ulisses.txt. Aí, né? Deu um warning ali, mas, enfim, executou esse carinha, né? Aí eu vou fazendo passo a passo o que eu quero fazer com esse meu arquivo. Então, para cada... Deixa eu só dar um enter aqui. Para cada registro, para cada item que eu achar lá dentro do meu conjunto A, ele vai quebrar esse cara pelo espaço aqui, char array $0, $0, vai separar por espaços e vai criar um objeto para cada item que ele encontrar a cada espaço. E aí vai chamar de word.
Feito isso aqui, agora eu quero criar um outro conjunto chamado C. O que ele vai fazer? Agrupar o B por palavra. Então, ele pega cada uma das palavrinhas que ele achou lá dentro do conjunto B e agrupa todas elas. Depois disso, para cada uma das palavrinhas que ele agrupou lá no conjunto C, ele agrupa a B e salva ali dentro do D. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o count de cada palavra que ele encontrar dentro do conjunto C. O que é o conjunto C? É cada palavra separada por espaço. Cada palavra do A separada por espaço. O que é o A? O arquivo original. Então, fiz o D aqui. E armazenei esse arquivo D dentro de um diretório específico. Em vez de fazer o store, eu vou fazer um dump. Dump D. O que ele vai fazer? Quando eu rodei o dump ou quando eu rodo o store, ele transforma todo esse job todos esses comandos que eu defini num job de MapReduce, assim como o Hive. Né? Diferença entre eles não tem muita diferença, é mais diferença de linguagem em si. Quem está mais acostumado com SQL usa o Hive, quem não está muito e gostou do Pig usa o Pig, quem desenvolve Java, C Sharp, qualquer outra coisa, cria nele, aí cada um cria do jeito que preferir. Então aqui eu consigo ver o status do meu job, né? Tá rodando 50% completo, daqui a pouco ele termina e vai mostrar aqui na tela esse cara. Ó, terminou aqui e vai me trazendo aqui cada uma das palavras e a sua quantidade de ocorrências para cada uma delas. Né? Aqui, enfim, peguei um texto muito grande e trouxe um monte de coisas aqui. Né? Mas aqui eu tenho a palavra e do lado a quantidade de ocorrências que ela tem. Do mesmo jeito que eu tinha antes lá no Hive, como tinha no meu job do MapReduce, né? Porque no final tudo é a mesma coisa. Tá? Beleza? Voltando aqui. Esse cara é o Pig. Opa. Tem uma pergunta aqui Esse cara é o Pig. Oi. do Anderson só. Todo o gerenciamento é feito pelo Yarn, ou seja, ele abre uma thread para cada data node? Ele abre uma thread para cada. O Yarn faz esse gerenciamento. Então, cada data node que tiver esse bloco, qual é a ideia do Yarn? Bom, eu tenho um job para executar. E quais servidores estão nesse meu bloco? Tá lá no meu servidor A, no meu data node, tá no data node A, B, C, D e E. Quantos blocos eu vou precisar utilizar? Para ter toda essa informação que eu preciso processar três blocos. Então eu divido essa carga, cada um deles vai ter uma thread e vai fazer o job de MapReduce. Então, se eu tenho, digamos, 3 servidores e 6 blocos para processar, ele vai mandar um para cada um dos 3, ele vai processar, depois o primeiro que terminar vai pegar o quarto, o outro vai pegar o quinto, o outro vai pegar o sexto, assim por diante, até todo mundo processar a informação, certo? O Yarn que faz esse controle, né? Eu tenho que mandar um comando para um data node, é o Yarn que vai fazer isso aí, certo? Bom, beleza. Aquele ali é o Pig. Agora o Scoop. O que é o Scoop? Eu tenho lá meu dado que lá está dentro lá do meu HD Insight, né? Está dentro da minha estrutura de HDFS. Eu quero que esse dado seja processado, crio um job que faz
essa alguma alguma sumarização dos meus dados, algum grouping, qualquer coisa com esse meu dado, e no final ele joga esses dados sumarizados para dentro de uma tabela da SQL Server, do MySQL, no Oracle, etc. Também posso querer o contrário. Tenho meus dados que estão dentro da SQL Server e quero mandar eles para o HDFS, porque com esses dados brutos eu quero fazer algum trabalho dentro deles, lá dentro do meu MapReduce, e quero meu resultado. Então eu posso tanto pegar dados de uma base relacional e mandar para o HDFS, para o meu cluster do Hadoop, ou pegar dados que estão no Hadoop e trazer para uma base de dados relacional. Né? Desde quais bases que funcionam? Todas compatíveis com JDBC. Né? Então, como desenvolvido em Java, né, tudo em cima de JDBC. Se o banco conecta, ele consegue trafegar dados entre eles. Inclusive, consigo fazer com SQL Database, Azure, o SQL lá dentro do Azure, né, do Azure Database, né, consigo trafegar dados entre eles também. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro o scoop para vocês. Além disso, tenho o USE, né, o OSIS, sei lá o que. O que ele faz? É uma engine de workflow. Então eu tenho um job que vai executar, uma query que vai executar no Hive, depois eu tenho uma query que vai executar no Pig, depois que fazer essa execução eu quero que ele transfira para uma base através do Scoop. Então eu consigo criar um workflow que vá fazendo esse meu dado, minhas rotinas, fazer um fluxo para as minhas rotinas executarem, certo? Aí eu posso configurar coisas do tipo, se isso falhar, faz alguma coisa, se isso não falhar, faz alguma outra coisa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sanduose, pelo amor de Deus, né? Comando. Deixa eu ver aqui. Bom, para o Scoop, dentro do HD Insight, eu posso lá conectar na minha console do Hadoop, do meu Red Node, e mandar executar ali pela linha de comando, ou posso processar através de PowerShell. Deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Aqui. Defino algumas variáveis. O SQL Database que eu quero salvar, minha senha, meu database. Não adianta estar conectar, que ele está desativado já. Posso definir algumas queries que ele vai executar, aqui um job do Pig, e depois eu crio, deixa eu aumentar aqui a letra, eu crio um job do Scoop. Defino os comandos, né, tem toda uma linha de comando que ele executa, conecta numa base, salva em tal tabela, cria um output um diretório específico, define o separador de campos, como um book set do SQL, e depois roda um comando do PowerShell, que é o new Azure HD Insight Scoop Job Definition, com esse comando que eu defini, e executa esse HD Insight Job, que aí ele vai fazer essa carga para uma base de SQL. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui que eu estou meio estourado aqui no tempo. Além disso, eu tenho
o meu job no ROSE, que aqui ele é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho que definir um workflow, e esse fluxo é todo escrito em XML. Então, eu quero que primeiro ele execute, ele defina algumas variáveis aqui, o nome das tabelas, tabela de staging, tabela de dados limpos, e, bom, executa um job no Scoop, faz um job no Hive, faz um outro job no Hive, né? Tudo escritinho assim, tudo cria um XML, aí manda ele executar esse XML e ele vai fazer essas rotinas que eu defini aqui dentro do meu XML, esse workflow, tá? Qual é o problema? Não é um problema disso, aqui, né, a gente está acostumado com soluções Microsoft, a gente trabalha com SQL Server, né? E quando a gente olha essa questão do workflow do OSI e do Scoop, a gente lembra que tem um cara bem parecido com isso, que é o nosso amigo Integration Services, né, o SIS. O que eu posso fazer nele? Eu posso criar um workflow lá dentro, um control flow lá dentro do meu Integration Services, que vai criar o meu cluster. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Criar meu cluster. Ao mesmo tempo, ele vai subir os arquivos lá para o meu Azure Blob Storage. Depois disso, vai executar uma query no Hive. Essa query vai ser salva num arquivo, que ele vai fazer o download desse arquivo, ou dentro de um Dataflow, ele vai pegar esse arquivo e salvar num SQL Server, e depois destrói. Então, eu criei esse job, ele faz todo esse processamento e deleta. Então, paguei alguns reais aqui de provisionamento do HD Insight, terminei de executar, mato ele e paro de pagar. Tenho o meu arquivo processado do jeito que eu queria. Bacana, né? Né? O Scoop são legais, são interessantes, mas o Integration Services é muito melhor, né? Estamos chegando quase no fim aqui. O que mais que eu ia mostrar para vocês? Deixa eu só apagar essas coisas aqui. O que mais que eu posso fazer? Além de usar o Integration Services, eu posso fazer queries no Hive, por exemplo, ou jobs de MapReduce via PowerShell, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Só abrir esse... Não, peraí. Aqui. Então, o que faz esse comando do PowerShell? Eu defino um nome do cluster, quer dizer, eu coloquei o nome do cluster que eu configurei, né? O nome do meu storage, o nome do meu container lá dentro do storage. O que faz essa parte aqui? Ele pega todos os arquivos no diretório que... Está aqui aberto, mais fácil. Ele pega todos os arquivos que estão no diretório /reviews, que são esses arquivos aqui, que são alguns textos, e sobe lá para o meu Blob Storage, né? Aí depois, né, que subiu tudo, cria um novo MapReduce Job Definition, passando o jar file, Hadoop MapReduce Examples, com a classe word count, assim como a gente tinha feito lá pela linha de comando, né? E aí depois inicia esse job, né? Trazendo o resultado depois, fazendo download lá para o diretório output, né? Vamos executar esse cara aqui. Esse aqui é rapidinho, prometo que é o último, né? Então,
eu consigo fazer via PowerShell jobs de MapReduce, consigo fazer upload lá para o meu HD, para o meu Azure Blob Storage, consigo fazer queries do Hive, consigo fazer queries do Pig não, comandos do Pig, consigo fazer rodar workflows do meu Scoop, workflows não, consigo fazer transferência de dados do meu Scoop, consigo fazer workflows com o meu Ozzy, consigo fazer N coisas com PowerShell, né? Claro que para isso eu vou precisar, antes de começar a conectar lá no PowerShell, no meu HD Insight via PowerShell, eu tenho que baixar os componentes do HD Insight para o PowerShell, baixar o certificado lá no site do meu portal do Azure, importar nessa máquina e eu consigo utilizar para sempre, dada o vencimento lá do meu certificado, consigo rodar jobs aqui pela minha console do PowerShell, certo? Então aqui ele está finalizando, ele submeteu o job do HD Insight e aqui ele vai mostrar o status desse cara. Então está rodando aqui, daqui a pouquinho ele termina. Depois que ele terminar, ele vai salvar num diretório chamado output, eu acho. Tá? Alguma pergunta aí, Fres? Não, Bruno, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Beleza, então. Aqui. Terminou aqui. Bom, aqui 100%, às vezes não é tão bem 100%. O que ele vai trazer aqui é um word count também daqueles reviews que tinha lá no meu diretório. Né? Não vamos precisar esperar esse cara aqui. Né? Funciona, acredita em mim. Né? Assim que ele terminar, ele vai fazer o download. Terminou. Agora terminou. Ó, trouxe ali o resultado. Aqui, Review Processing, trouxe meu output. Se eu for ver, traz a quantidade de palavras de cada... a quantidade de ocorrências de cada uma das palavras no meu texto, dentro daqueles 3 arquivos. Certo? Beleza. Onde mais eu posso pegar mais informações sobre esses caras? Bom, tem livros do Tom White, Hadoop Definitive Guide, Microsoft Big Data Solutions, Microsoft HD Insight. Né? Além disso, o EDX fornece alguns cursos gratuitos na área de Big Data, de Hadoop, de HD Insight. Tinha sobre Hadoop com dados esqueci a palavra, de streaming. Tem bastante coisa interessante. Recomendo quem quiser seguir nessa área, dar uma olhadinha nesses carinhos ali. Beleza? Dúvidas? Enfim, quem quiser tirar alguma dúvida, estou aí à disposição. Se não, agradeço a presença de vocês, ficar até tarde aí para aprender um pouco mais, sempre é interessante. E aí, estou à disposição, tem meus contatos ali, sempre que precisarem, a gente está aí para descobrir um pouco mais junto o que são esses carinhas aí. Bruno, tem uma pergunta aqui do Rafael. Ele perguntou se é possível ver essas informações consolidadas numa dashboard, por exemplo. Ver essas informações consolidadas numa dashboard. Na verdade, a ideia daqui é eu processar esse dado bruto, né? Então, eu tenho lá meus logs, por exemplo, que estão salvos e zipados. Eu quero
fazer uma agregação em cima desses dados e transformei num outro arquivo. Aí esse arquivo ou essa tabela da SQL eu uso outras ferramentas como o Power BI, por exemplo, para transformar numa dashboard, por exemplo, DataZen, etc. Né? Mas a ideia dele não é transformar, trazer esses dados, apresentar esses dados, é mais processar mesmo o dado bruto num formato mais amigável, né? Lembrem aqui que a gente está fazendo exemplinhos com arquivos pequenininhos, mas a ideia é processar gigabytes, terabytes de dados, coisas que seriam bem demoradas num banco de dados relacional, só em um servidor, e aí a gente divide essa carga em vários servidores para otimizar essas nossas consultas, digamos. Beleza? Beleza.